Te mostramos agora as imagens ao vivo que chegam dos Estados Unidos, país que se prepara para a chegada em instantes do furacão Idália. O furacão deve tocar o solo americano por volta de 9 horas da manhã. Aí a gente consegue ter uma ideia da evolução do fenômeno. Até então havia expectativa de que o furacão atingisse os Estados Unidos na categoria 3, porém ele ganhou ainda mais força, atingirá a costa oeste da Flórida em instantes na categoria 4. É a escala Saffir-Simpson que estamos falando aqui, uma escala que vai até 5. Categoria 4, estamos falando de ventos entre 210 e 249 quilômetros por hora. O mar também extremamente agitado, inclusive nesse momento. Já há registros de inundações no estado da Flórida. Governador Ron DeSantis colocou todo o estado em emergência. Segundo ele, uma tempestade como há anos não era vista na região. No ano passado, o furacão Ian também atingiu o estado da Flórida, causando muita destruição. Por isso, as autoridades dos Estados Unidos estão extremamente preocupadas com esse fenômeno. Classificam esse furacão como extremamente perigoso. Temos as imagens nesse momento da situação por lá. Olha só, imagens ao vivo para você, imagens dos Estados Unidos, da costa oeste da Flórida. Estamos falando aqui que em cerca de 1 hora esse furacão vai chegar à região. Moradores preparados, muitos deixaram suas casas. Estamos nesse momento mostrando para você que já chove e já há registro de áreas alagadas nessa região, na costa oeste do estado. Ventos fortes também já são registrados nesse momento. O que aconteceu? Houve o alerta nos Estados Unidos por conta da chegada desse furacão. Muitos moradores dessa região foram aos supermercados. Situação por lá, prateleiras, olha só, vazias. Moradores justamente se abasteceram principalmente com relação à água. Houve falta de mercadorias em muitos locais. Olha só os registros que chegam para a gente. São os preparativos para a chegada da tormenta. Inclusive, conversamos com uma brasileira que mora na Flórida, a Ana Paula, e ela revela para a gente como foram esses preparativos para a chegada do furacão. Bora ouvir. Então, aqui a gente começou a se preparar mais ou menos no final de semana já. Quando começa a sair notícia de que vai ter furacão, a gente já é melhor, o quanto antes melhor ir no mercado, comprar água, comprar comida que não vai precisar de fogão, eletricidade, micro-ondas, porque pode ser que corte. Mas a partir de ontem já começou a ficar bem nas notícias. Aí todo mundo já fica sabendo. Essa época, né, de agosto, setembro, é uma época de furacão mesmo aqui para a área. Então, eles até têm, acho que uns 2 meses atrás, eles até têm uns incentivos de tirar imposto de produtos para furacão, por exemplo, lanterna, algumas outras coisas para o pessoal comprar e deixar em casa mesmo, estocado. E a gente segue acompanhando as imagens ao vivo dos Estados Unidos. A Ana Paula, que trouxe esse relato para a gente direto da Flórida, nos contava sobre essa temporada de furacões nos Estados Unidos. É uma temporada que vai até o dia 30 de novembro. Estamos falando agora do furacão Idália, que se aproxima em instantes da costa oeste do estado da Flórida. Esse furacão já passou por Cuba. Quando atingiu o solo por lá, estava como uma tempestade tropical, mas foi o suficiente para causar muitos estragos. 200 mil moradores ficaram sem energia elétrica por lá e houve o registro de várias inundações. Aí mais uma imagem ao vivo para você. É o furacão que se aproxima, já provocando chuva e inundações nos Estados Unidos. Também conversamos com o Daniel Dourado, outro brasileiro. Ele está em Orlando, na Flórida, e conta as medidas que são realizadas antes e depois dos furacões. A gente se prepara comprando os mantimentos, né? Ficando com dinheiro em cash, se precisar, né? Porque às vezes não funciona a parte elétrica. Mas, assim, o condado, o governo, ele cuida muito bem da gente aqui. Eles, de meia em meia hora, eles estão soltando os notes, avisando os shelters, onde você pode se abrigar. Mas nunca aconteceu a situação aqui em Orlando de precisar procurar um shelter, alguma coisa. A parte chata do furacão aqui em Orlando, onde eu passei a maior parte dos furacões, desde 2017, é o pós-furacão. Porque a gente, algumas vezes, fica sem energia, fica sem internet e fica com as ruas alagadas.
Então, e o calor vem muito forte. Esse ano, o que tem me preocupado muito é que a gente tem tido altas de calor muito grande. Eu acho que desde 2017 eu nunca passei tanto calor aqui em Orlando quanto esse ano. Então, como a gente sabe que o furacão ganha força com o calor, e eles são imprevisíveis, a gente tem que se preparar quando começa essas ondas e a gente começa a olhar toda hora o noticiário e tudo mais. Daniel nos conta com relação a essa imprevisibilidade. Falávamos que esse furacão chegaria aos Estados Unidos na categoria 3, porém ele ganhou intensidade ao avançar pelas águas quentes do Golfo do México. Atualização de momento, já na Flórida, 68 mil pessoas sem energia elétrica. Ventos intensos já por lá. E aí, atualização em tempo real sobre a chegada dessa tormenta. Estamos falando aqui do horário de Brasília, 9 horas da manhã, é que o furacão Idália deve atingir os Estados Unidos, a costa oeste. Como falávamos há pouco, o estado está em emergência por conta da passagem do furacão. Muitos preparativos, medidas preventivas foram adotadas pelas autoridades. A brasileira Daniela Sodré, que está lá, nos conta como é que está a situação na cidade de Sarasota, onde ela mora. Vamos acompanhar. Como eu já estou há muito tempo aqui, no início de junho eu já compro água, vejo pilha, eu já me preparo, porque é uma loucura. Os mercados já não têm mais água nenhuma e você fica de loja para loja, de loja para loja. As filas no postos de gasolina já estão enormes, mas aí assim que eu vi que estava vindo para cá, eu já fui na segunda-feira à noite, eu já enchi meu tanque. Então, se você se preparar com antecedência, então você fica tranquila, né? Porque fez tudo que podia. Mas no momento tá a maior doideira. E a gente precisa também comida enlatada, porque se não tiver luz, não tiver gás, não tiver nada, você tem como se alimentar até a ajuda chegar. Eles estão evacuando todo mundo que está na costa, né? Eles chamam de Flood Zone A. Então, estão tirando todo mundo. Aqui em Sarasota, em algumas praias, eles tiveram que fechar a água agora ao meio-dia, para não haver problema de quebrar os canos e aquela coisa toda com a pressão da água, né? E o maior problema do Idália é exatamente o Flora, enchente, né? Porque parece que ele está pegando a água muito profundo e no momento, quando bater, a gente vai estar em maré alta e a superlua, que é quando a lua está mais perto da Terra e que aumenta ainda a maré. Então, com a maré alta, tá terrível, vai causar muita inundação. É isso, estamos esperando uma elevação do nível do mar por lá, ondas de cerca de 5 metros, atualização de momento, a gente segue conferindo a imagem para você. Agora houve uma redução da intensidade desse fenômeno, falávamos na expectativa de que ele tocasse o solo americano em categoria 4, agora fala-se que o furacão Idália vai tocar o solo dos Estados Unidos na categoria 3, uma redução da intensidade desse fenômeno, mesmo assim com potencial para causar muitos transtornos à população dos Estados Unidos. Lembrando também que depois o fenômeno avança, também estão em estado de emergência, por exemplo, o estado da Geórgia. A gente pode conferir, inclusive pela trajetória aí da imagem, a trajetória do furacão, que ele deve atingir o estado da Geórgia também hoje. Às 9 horas da manhã, portanto, furacão Idália chega aos Estados Unidos. Já há relatos de inundações no estado da Flórida e também de milhares de moradores sem energia elétrica.